Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você ter parado um pouquinho agora para ouvir a palavra, para se expor à palavra de Deus. Eu falo que é igual quando uma pessoa ela vai à praia ou vai à piscina e ela toma sol. É impossível uma pessoa se expor ao sol e não sair dali, mais queimada, mais vermelhinha, mais moreninha. Com a palavra de Deus é da mesma forma. É impossível nós nos expormos à palavra de Deus, nos expormos a Jesus. Eu quero deixar muito claro, expor a Jesus, expor a palavra do Senhor e não uma mera religião. A minha proposta para você, o meu compromisso com você é expor a palavra de Deus para você. É compartilhar dessa palavra, desse Jesus maravilhoso com você e para você. Então é impossível nós nos encostarmos em Jesus, nós ouvirmos de Jesus, nós termos contato com essa palavra e nós sairmos da mesma forma. Quando vai à praia ou vai à piscina, sai com marcas, E é impossível nós nos esbarrarmos com o Senhor e não sairmos dali também marcados. A palavra de Deus fala de uma mulher que tinha um problema, ela tinha um fluxo de sangue e durante 12 anos ela tentou de todas as formas. E teve um dia que ela ouviu falar de Jesus e ela falava, confessava para ela mesma. Ela falava assim, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E um dia ela encostou em Jesus, um dia ela tocou em Jesus e ela foi curada. Meu irmão, quando nós nos envolvemos com essa palavra, quando nós esbarramos em Jesus, quando nós tocamos em Jesus, é impossível que nós saiamos da mesma forma. Eu quero te convidar a isso, a conhecer Jesus. Eu falo para vocês que eu tenho buscado, eu tenho conhecido, eu tenho me interessado cada dia mais por conhecer essa vida. Não é simplesmente uma pessoa, mas uma vida. A vida de Deus manifesta nessa terra através do único Filho dele chamado Jesus Cristo. Eu tenho que te falar isso, meu irmão. A minha vida ela tem mudado. Quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu toco nele, quanto mais eu encosto nele, mais e melhor a minha vida tem se tornado. Não estou te falando que então, eu tenho tudo o que eu quero, o Evangelho é um mar de rosas, o Evangelho é maravilhoso. Mas existem situações nas nossas vidas que o próprio Evangelho vai nos confrontar. Esses dias eu estava falando aqui na igreja a respeito disso. O Evangelho não veio aqui para nos satisfazer. Ele não veio aqui para me agradar. Jesus não veio aqui para fazer todos os meus, satisfazer todos os meus desejos, como o gênio da lâmpada que você esfregava, a lenda é essa, esfregava a mão na lâmpada, saiu o gênio dali e te concedia 3 pedidos. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus, ele não concede 3 pedidos, ele concede uma vida para você, ele concede para você e para mim uma nova maneira de viver. Ele falou assim, eu vim para que tenham vida eterna e a tenham em abundância. Ainda que você ainda vai ser contrariado com algumas coisas. O Evangelho, o mesmo Evangelho que fala dessa vida, dessa eternidade, dessa vida abundante, ele também fala que é para você e para mim, para nós orarmos pelos nossos inimigos, que é para nós intercedermos, amarmos aqueles que nos perseguem. Então, o Evangelho ele veio aqui para transformar as nossas vidas. E quanto mais transformados nós somos, pastor, mas então qual que é a vantagem de amar o meu inimigo, orar por aquele que está me perseguindo? Eu vou ficar livre. Você já imaginou você não ter inimigo? Você ter pessoas podem tê-la como seu inimigo, mas você não as tem como inimigo. Você tem essas pessoas como simplesmente elas ainda não conheceram o amor de Deus, simplesmente elas ainda não se envolveram com Jesus. Porque o dia que elas se envolveram com o Senhor, elas não vão ser mais assim. Não, pastor, eu conheço pessoas dentro de igreja que são assim, por isso que eu estou falando. Elas podem estar na igreja 1 ano, 10 anos, 50 anos, mas eu quero saber quanto tempo elas têm passado com Jesus. Ir na igreja de domingo em domingo não vai transformar uma pessoa. Agora, se você passar tempo com Jesus, com a palavra, permitindo que a palavra dele entre na sua vida e venha te transformando, meu irmão, não tem jeito de não sair marcado, não tem jeito de não sair transformado desses encontros. Amém? Eu quero falar com você hoje a respeito do amor de Deus pela sua vida.
Eu quero falar com você a respeito de que Jesus, meu irmão, ele é um negócio inexplicável. Ele é fantástico e ele é assim, tudo partiu dele, sempre a iniciativa foi de Deus. Esses dias Deus falou um negócio comigo que eu falei assim, para Deus, então me ensina tudo a respeito disso. Aqui no livro de Filipenses, um dia Deus estava falando comigo a respeito dele sempre ser o início de tudo. Tudo partiu dele, toda a ação partiu de Jesus. E eu simplesmente reajo à ação de Jesus. Mas aí eu parei e falei assim, Jesus, mas eu estendi minha mão para você. Eu tive uma ação, eu tive a ação de me entregar para você. Ele falou assim, não, nem você teve essa ação. E aí ele me levou nessa palavra aqui, falando assim, Filipenses capítulo 2, verso 12, está escrito assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Falei, Deus, o que é isso? Ele falou, é isso mesmo. O querer entregar a minha vida para Deus não partiu de mim. Deus colocou esse querer em mim. E Ele colocou o querer e Ele colocou a realização da salvação. Então tem pessoas que ainda Deus não colocou o querer. Não, Ele colocou o querer em todas as pessoas. Elas ainda que às vezes estão duras ou ainda não ouviram esse evangelho, o evangelho do amor, o evangelho da paz, o evangelho da redenção, o evangelho da graça. Então, às vezes, elas ainda não ouviram esse evangelho, mas o querer ser salvo, Deus já colocou no coração de todas as pessoas. Porque senão, uma pessoa que vai para o inferno, ela poderia chegar para Deus e falar assim, Deus, mas o Senhor não colocou o querer da salvação na minha vida. Mas Deus fala que Ele colocou o querer. Então, Jesus, eu estendo a minha mão, Jesus, eu entrego a minha vida, Jesus, eu te quero. Nem o querer partiu de mim. Até o querer ser salvo, até o querer me entregar, partiu dele na minha vida. E eu fiquei assim, eu falei, Deus, me ensina mais a respeito disso. E Ele começou a me mostrar versículos, palavras, ensinamentos, que eu cheguei a uma simples conclusão. Ou eu me rendo 100% a Jesus, ou eu fico apaixonado 24 horas por Jesus, por aquilo que Ele fez, ou eu vou viver de quê? Ou eu vou esperar o que da minha vida? Todo o bem que tem na minha vida, Deus que colocou esse bem na minha vida. Eu não tenho bem nenhum, eu não tenho boa vontade nenhuma, eu não tenho desejo bom nenhum, tudo que tem de bom na minha vida partiu de Deus. Se você está aí do outro lado falando, não, mas eu não tenho Deus, eu sou uma pessoa boa, meu irmão. Você é bom porque Deus colocou a bondade dele na tua vida. Você não se entregou talvez a Jesus ainda, porque você ainda talvez tenha um preconceito, você esteja firmado às vezes numa religiosidade aí, numa bobagem aí que te ensinaram. Mas eu te falar uma coisa, meu irmão, quando você conhecer Jesus, você vai abrir mão de todas essas coisas. Eu volto a te dizer, eu não estou levando para você uma religião evangélica, não. Eu estou aqui levando o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas da salvação. Olha o que você pode dizer assim, eu amo Deus. Você ama Deus? Sabe por que você ama Deus? 1 João capítulo 4, verso 19, está escrito assim, ó, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que fez antes. Foi Ele que me amou. Porque se Ele não tivesse me amado, eu o amaria de qual forma? Se Deus não existisse, como é que eu ia amar aquilo que não existe? Você está me entendendo? Então, nós só reagimos. A graça, ela tem uma peculiaridade. Ela tem uma particularidade que ela às vezes agride o ser humano, o orgulho do ser humano, a autossuficiência do ser humano, a bondade do ser humano. A graça, deixa eu te dizer algo, fica sentido, não. Isso você pode até ficar sentido, mas que esse sentimento você canaliza e fala, Jesus, o Senhor fez tudo. Sabe o que a graça faz com o ser humano? A graça fala para o ser humano assim, eu não preciso de nada para te salvar.
Eu não preciso de nenhuma atitude tua, de nenhuma justiça tua, de nenhuma bondade tua, de nenhuma obra tua, de nenhuma caridade tua para te salvar. Você aceita isso? É esquisito, né? Porque o ser humano, ele sempre está fazendo alguma coisa para ele ser merecedor de alguma coisa. Ele sempre está trabalhando para chegar no final do mês e ele receber o salário. Ele sempre está produzindo para chegar no final do mês a empresa dar lucro. Ele sempre está fazendo algo para ele ser merecedor e ser recompensado por algo. Meu irmão, na graça, Jesus, há 2000 anos atrás, Ele morreu por você e por mim, sem que eu pedisse, sem que eu merecesse. A graça, ela está disponível. A salvação, ela está disponibilizada para você e para mim, sem custo, sem preço, sem merecimento e sem pedir. Pastor, você está dizendo então que eu posso ser salvo, que eu posso ir para o céu, sem eu fazer nada, sem eu merecer? Exatamente isso que eu estou te falando. Exatamente isso que significa graça. É um dom de Deus, um presente de Deus, é um favor de Deus, imerecido, sem que você e eu merecêssemos. A graça, para aquelas pessoas muito bondosas, muito cheias de justiças próprias, cheio de caridade, a graça, ela é um negócio ruim, né? Mas a graça, para mim, ela é algo maravilhoso, porque eu sou salvo por algo que Jesus fez. E se eu sou salvo baseado no que Ele fez, e não baseado no que eu fiz ou no que eu faço, a minha salvação ela é garantida. Se a minha salvação fosse baseada nas minhas obras, então se eu fizer uma coisa legal hoje, que agrada a Deus, hoje eu me sinto bem, hoje eu estou salvo. E amanhã eu cometo um pecado desse tamanho, eu sei que desagradou a Deus, e eu vou chegar e falar: Deus, acho que eu perdi a minha salvação. A sua salvação, se ela estiver firmada nas suas obras, se ela estiver fundamentada nas suas atitudes, eu imagino que você perde e ganha ela todo dia. Aliás, você não ganha, porque ela não é desse jeito. Você se ilude que você está salvo baseado naquilo que você fez. Mas quando você começa a conhecer esse amor de Deus, essa graça salvadora de Jesus, que é baseada única e exclusivamente no que Jesus fez, no sacrifício dele, na ressurreição dele. O sacrifício foi perfeito, a ressurreição existiu, e você se firma nisso, meu irmão, certo ou errado, porque você vai errar, eu vou errar, eu erro, eu peco, eu desagrado a Deus, eu desobedeço a Deus. E quando eu olho para Jesus, o que eu encontro em Jesus? Eu encontro um perdão, eu encontro o amor dele, eu encontro aquilo que ele já fez na cruz por mim. Por que quando eu erro, quando eu peco, quando eu desobedeço a Deus, eu posso me arrepender? Porque existe perdão. Isso foi um outro ponto que Deus falou comigo. Sabe por que você pode se arrepender, Marcelo? Porque existe perdão. Tem pessoas que se vangloriam: eu me arrependi, eu mudei de vida, eu parei de usar droga, eu parei com isso. Meu irmão, sabe por que você se arrepende? Porque existe perdão. Sabe por que você tem o direito de pedir perdão para Deus e receber o perdão? Porque Ele disponibilizou o perdão para você e para mim naquela cruz. Ele fez o sacrifício, Ele morreu, Ele se entregou, Ele pagou o preço para que você hoje, você e eu, quando nós erramos hoje, quando nós pecamos hoje, nós podemos chegar diante dele e falar assim: Pai, eu errei. E Ele vai falar: sabe o que para você? Eu sei. Pai, eu estou aqui para receber o teu perdão. E Deus vai falar assim para você: eu estou aqui para te dar do meu perdão. Você entende que sempre partiu dele? Todas as ações, eu te perdoo sem você me pedir. Eu quero te salvar sem você me pedir. Eu vou te amar sem você me pedir para te amar. Eu vou te dar o querer ser salvo sem você pedir para ser salvo. Você entende que todas as coisas provêm de Jesus? Tudo saiu dele. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos para um intervalinho, já nós voltaremos, para a gente entrar mais dentro dessa palavra ainda.